Fala galera, boa noite, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, hoje é dia 19. Semana passada eu tentei postar, a hora que eu percebi tinha passado Dia das Crianças, Dia dos Professores, Dia do Médico, tinha passado acho que todas as comemorações de outubro, e daqui a pouco tá passando outubro também, porque, tá atropelado esse segundo semestre agora. Ainda bem também, né? Porque daí a gente vai vir esse ano e começa uma história nova e tá mais, se Deus quiser, mais perto do fim do que do meio dessa história toda, dessa loucura toda que a gente tá vivendo. Então, vamos lá, certo? Vamos começar a nossa semana aqui voltando para propósito dessa conversa, galera. Por que que eu tô criando esse Matraca do Dia? Por que que eu tô pensando nisso? Que eu quero tentar partilhar e fazer a gente pensar e trocar uma ideia sobre dois temas que eu acho que são super importantes, que é espiritualidade e desenvolvimento humano, certo? Eu tava pensando em falar algum tema de desenvolvimento humano de umas coisas que eu tava lendo, mas eu dei uma olhada no Evangelho do Dia e eu achei super pertinente, polêmico, e em época de pandemia adora polêmica, né? Mas tá lá em Lucas 12, quem quiser dar uma olhada, mas é mais ou menos assim. É um tema polêmico, eu tô brincando, porque ele fala sobre prosperidade, sobre a gente querer acumular bens. E é uma ideia que eu sempre fui meio contra, não, sempre foi polêmico. Eu falei, porra, mas tem coisa errada, velho. Tipo, qual é o problema de você querer ter né, de você querer crescer, ter sucesso, ter prosperidade, né, o que a gente fala, será que é tudo condenado? Será que não tem, né? E várias pessoas interpretam isso de um jeito errado, ou meio que interpretam do jeito que convém. E aí a história, quem quiser olhar a parábola e tudo mais, tal, fazendo um resumão, é assim, Jesus está contando um exemplo, né, tá tendo uma discussão, um cara chega para ele e fala, quem que deve partilhar meus bens e tal, e aí Jesus conta a história de um cara que ele tinha uma terra muito fértil, teve uma colheita muito grande, ele não tinha onde guardar os bens, de tanto bem que tinha dado, e ele teve a ideia, falou, vou destruir todos os meus celeiros e construir maiores e acumular isso daqui, porque daí a hora que terminar eu vou virar para mim mesmo e falar assim, eu tenho bastante coisa, tenho reserva para muitos anos, eu vou sentar, comer, descansar, meio que curtir a vida. E aí ele fez isso daí, só que ele não sabia que aquela noite Deus ia chegar para ele e chamar, falar, queridão, vem que a sua hora chegou, porque a gente nunca sabe, né? Se a gente soubesse, talvez a gente conduzisse a nossa vida de uma outra maneira. E aí ele joga essa reflexão pra gente, falou assim, ele acumulou um monte de bens, mas ele não tinha bens, tipo, diante de Deus. E isso dá uma puta de uma interpretação complicada, é polêmico que eu brinquei, e a ideia aqui não é trazer mais polêmica, falar de política, falar dessa história toda, porque isso aí tem um monte de coisa. Aliás, eu quis criar esse perfil aqui do Insta, e esse projeto da Matraca do Dia, justamente pra gente tentar falar de outras coisas, além das mesmas coisas que tá todo mundo falando e brigando por nada, porque tem que ter um lado, enfim. Então a ideia é dar uma... Eu achei que tinha espaço, então vamos lá, vamos ver se esse negócio funciona. Bom, qual que é a ideia de tudo isso daí? Quem leu e pensa nessa passagem e tudo mais, tal, que eu acho que é um pouco o lance da prosperidade, né? Eu acho assim, o que eu penso dessa história é que Deus não está condenando a prosperidade em si. Não está condenando você querer ser melhor, você, de repente, você até acumular, porque no final das contas a gente está vivendo um momento de crise. Crise pesada, assim, a gente está vivendo uma situação que ninguém nunca imaginou, nem passou, acho que nem um dos piores previsões alguém poderia imaginar que ia durar tanto tempo, que ia ser nessa intensidade e que ao mesmo tempo, agora em outubro, a gente está tendo uma retomada em alguns setores que a gente nem imaginava. Tipo, quem é da indústria, que nem eu trabalho, está tendo falta de matéria-prima. E é uma loucura pensar que há 4, 5 meses atrás a gente estava falando, gente, não sei o que vai acontecer, PIB revertendo. Então, enfim, a gente está acompanhando tudo isso daí, e aí pensar nessa ideia de, quem tem uma reserva, quem tem uma quantia, alguma coisa guardada, nesse momento está sendo muito importante, porque além dele sustentar a família, ele consegue ajudar as pessoas que não estavam tão preparadas para vivenciar esse momento. Então muito bom assim essa reflexão para a gente pensar um pouco fora da caixa. Porque Deus sempre dá uma mensagem pra gente para fazer a gente aprender. Eu acredito muito nisso, muito, muito, muito. Que você, enquanto você não aprender aquela lição da sua vida, daquela fase que você tá, você fica ali patinando, que nem na escola. Eu já falei isso aqui alguma vez. E aí, a hora que você, cai a ficha, quem é mais antigo tem o insight, né, que é o que a galera fala hoje.
Aí você sai, você saca, fala, putz, grilo, aconteceu isso comigo por causa daquilo. Então, qual que eu acho que é o grande lance? É a gente tentar aprender o mais rápido possível aquilo que a gente tem que viver e ir avançando para a gente evoluir, independente da fé que a gente tem, mas a gente crescer e a gente tentar ser melhor a cada dia. Esse que é o ponto. E aí eu queria trazer a reflexão de hoje do Matraca justamente nisso daí. O problema desse cara que acumulou não é o acúmulo de bens em si, mas é a maneira como ele lidou e como ele não equilibrou as coisas. Uma vez eu estava lendo um livro muito legal que falava assim, o risco de você buscar a prosperidade não é a prosperidade em si, mas é o risco que você tem de criar uma autossuficiência que você fala assim, meu, não preciso de mais nada e nem de Deus. E aí você cai, porque quanto maior o salto, maior o tombo, querido. E aí tem que ter uma humildade gigante para reconhecer que errou e aprender. Eu acho que essa que é a principal mensagem. O problema não é a gente querer ser melhor, a gente querer desenvolver, a gente querer inclusive prosperar. O problema é quando a gente faz isso à custa de outras coisas, à custa do sofrimento alheio, à custa de exploração e tudo mais. Esse que é o ponto. E aí eu queria fechar assim, essa ideia com o exemplo do futebol. O futebol, eu detesto futebol, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente poder simular. É assim, claro que o objetivo é fazer um gol, mas não é fazer um gol a qualquer custo, entendeu? Não adianta nada você ir lá e fazer um gol com um monte de falta, ou você ser sozinho, você ser o campeão sozinho. Não, não é isso. A beleza do jogo e a riqueza do jogo é justamente no time, é todo mundo poder participar, construir aquilo lá, construir aquela vitória juntos, entendeu? E até a natação, que é um cara só que tá ali nadando, só ele, tem uma galera por trás. Então esse que é o ponto. Entra no jogo, no futebol da vida, mas foca não só em fazer o gol a qualquer custo, foca em fazer o gol, que é o lance da eficácia e da eficiência. Não você sei lá, putz, eu fiz um gol, mas atropelei e fiz falta. E não é esse o foco. O foco sim é fazer o gol. Mas pensa em como você está construindo isso daí. Porque senão, dependendo do gol que você fizer, só vai ter você para comemorar, queridão. E aí eu acho que não vai ser tão legal. Quando a gente faz um gol em equipe, realmente é que nem você fazer uma festa de aniversário. Maravilhosa, chique e tudo mais, que só vai você. Porque só você se suporta, só você se aguenta, só você se entende. E só você que é o certo. Aí que vale a pena, às vezes, a gente refletir e repensar e ver aonde que a gente pode melhorar. Porque o tempo todo tem alguém dando uma dica pra gente pra tentar, putz, pensa nisso, pensa naquilo, fala. E a gente fala não é só com a boca. É com o rosto, é com a expressão, é com o olhar. E agora, com esse esquema da máscara, a galera, todo mundo assim, ó. Meu, a gente aprendeu a falar com as pessoas pelo olhar mais do que muita coisa na vida. A gente olha e você sente, você começa a perceber, para pra pensar nisso, a gente tá vendo se a pessoa tá rindo, se a gente tá vendo se a pessoa tá fulminando a gente tá fazendo uma leitura pelo olhar, pelo olho aqui, ó. Não é só uma leitura do que tá, não é só o que a gente tá escutando. Então, que fase para a gente repensar uma porrada de coisas que a gente faz. Que momento importante para a gente repensar e rever o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo e aprender, galera, tirar uma lição de tudo isso. Porque não é só para a gente sofrer, não é só para a gente ficar ansioso. Eu estou fazendo exercício diário porque eu tô super ansioso e incomodado com essa situação. Mas eu estou tentando tirar uma lição. Falei, meu, tem que servir para alguma coisa. Então, essa que é a mensagem, que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso daí e vamos conversando durante a semana. Boa semana para todo mundo, um beijo no coração e a gente se fala por aqui. Valeu, até mais!